E quando a cabeça do líder ainda não é voltada a essa cultura de dados, né? Nem ele. E o que que se faz nesse caso? Como mudar esse mindset mesmo, né, da liderança industrial para que ele comece a olhar para os dados e comece a querer fazer essa mudança dentro da empresa, né, em direção aos dados, né, à orientação e análise de dados? Isso, assim, isso pode acontecer por bem ou por mal. Sim. Vamos dizer, pegar o caminho do por mal. Claro que a gente tem diferentes níveis de liderança, né? E daí, o líder superior pode forçar o líder que está abaixo dele. Mas precisando de uma liderança assim que não tem nada nem ninguém acima dele, talvez um diretor, um presidente, alguma coisa nesse sentido. Muito provavelmente o que vai forçar ele a ter que olhar para esse tipo de coisa é a perda de competitividade. Ver que está perdendo mercado, ver que está ficando para trás. E aí depende também do quanto que assim, esse diretor é exposto ao que está acontecendo no restante do mercado. E assim, o quanto que ele se importa com a indústria tá indo bem ou não, né? Então, mas vamos pensar assim, pô, ele se importa, ele vai começar a ficar de olho no mercado, ele vai ver o que está acontecendo, vai ver assim, pô, tá acontecendo muita coisa que eu não estou fazendo. E claro, também sempre vai ter umas pessoas que elas vão ser muito turronas e vão querer agir daquele jeito e vão achar que uma indústria que é competidora, que está sendo extremamente bem sucedida por ter uma estratégia de dados, por exemplo, vai achar ainda que, não, mas eles estão fazendo isso, é uma frescura, é sorte, certo tô eu, isso aí vai dar errado em algum momento, não vai dar certo. E assim, eu tento ser compreensivo com esse tipo de mentalidade, porque às vezes a gente está falando de profissionais, de pessoas que conseguiram conquistas enormes em suas carreiras por ser desse jeito. Então, não é como se a pessoa tivesse totalmente errada. Agora, a prova de que tem um caminho que funciona está ali do lado dela. E se ela quiser mudar a realidade da indústria, do que ela está lidando, ela vai começar a trazer isso, né? Existe um lado, que daí é o lado do bem, que é uma pessoa que ela não necessariamente vai perder a competitividade, mas é só alguém que de fato que de fato está atento ao mercado, quer começar a fazer as coisas que quer produzir mais, uma pessoa mais aberta, não precisa apanhar tanto para dar início a essa mudança. Mudar essa mentalidade, eu acho que a primeira coisa tem a ver com essa maturidade, de você olhar e entender o que está acontecendo, né? E entender assim, pô, a gente não é guiado por dados e tal. Porque também se a pessoa quiser viver na ilusão de que não, a gente está sendo guiado por dados, é ainda pior. Porque daí ela acha que ela está indo e não está. E daí ela só vai cair na real quando tem aquele tal daquele colapso, né? Mas o que eu acho que é muito importante, nesse caso de quando você tem um líder que às vezes desconhece mesmo a cultura de dados, conhece o que tem que ser feito, porque é de uma área que nunca teve que lidar com isso, que a própria carreira nunca obrigou essa pessoa a lidar com isso, é de fato ir atrás de conhecimento. E você pode ter conhecimento que é um tanto quanto superficial ou mais raso, mas que está disponível, que é aqueles bullet points, é um post de blog aquilo. Funciona, é uma boa porta de entrada. Você tem outros caminhos que isso vai aumentando o nível, como a nossa conversa aqui, como vários outros conteúdos online. Alguns até que eu produzi vários, que trazem mais esse tema em profundidade, é você começar a entender o que está acontecendo, ter essa noção maior da jornada. E eu recomendo sempre você ir atrás desse conteúdo em maior profundidade, não só ficar nos bullet points, porque os bullet points são a porta de entrada, mas você ir além, porque quando você fica muito nos bullet points, você está vendo só uma versão muito reduzida daquilo, que às vezes só funciona num certo cenário. Então ir atrás de um conhecimento, que pode ser acompanhar conteúdos em profundidade como esse, ler um livro, contratar de fato uma consultoria, contratar, por exemplo, a eStudio, em que eu trabalho, que tem cientistas de dados extremamente qualificados para resolver todo tipo de desafio que uma indústria pode ter, é um caminho importante para você ter essa noção do todo e você entender que não é só uma coisa pontual, é uma jornada mais longa. E quando você fala quando você vê esses conteúdos, quando você fala com seus colegas, isso é muito importante também, as pessoas esquecem. Nem todo mundo é competidor, e tem muito competidor que também é amigo. Conversa com as pessoas, vê o que as outras indústrias já estão fazendo. Conversa com uma agência, com um estúdio que já está acostumado a produzir a lidar com esse tipo de tecnologia. Você começa a ver o que funciona e o que não funciona para a sua operação. E aí deixa de ser aquela coisa de eu não quero trazer isso para mim porque isso é coisa do outro, é uma coisa que funciona lá para eles, tu começa a ver que pode funcionar para mim também. Então, nunca é muito fácil você mudar
uma mentalidade de alguém, uma inclinação de uma pessoa, porque isso geralmente é consequência de anos de vivência daquela pessoa, da carreira dela. Então não é um post de blog milagroso que vai resolver as coisas, mas é possível. E geralmente essa capacidade de você ter um pensamento crítico que te faz perceber o que está sendo feito de certo, o que está sendo feito de errado no teu negócio, na tua operação, no teu dia a dia, é o que separa os líderes mais bem-sucedidos daqueles que às vezes vão sempre ficar naquele platô. Uhum.